ou ligue o seu celular, o seu smartphone em Apocalipse capítulo 20. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20. Nós estamos aí nesse texto. Vamos tentar continuar um pouquinho mais. Temos que ir devagar agora. Pode abaixar um pouco para a igreja, Adalto. Está muito alto para a igreja. Vamos tentar acompanhar um pouco mais aqui do livro do Apocalipse. E do capítulo 20 para frente, a gente precisa ter um pouco de paciência. Amém, irmãos? Um pouco de paciência. Falei para vocês que o livro do Apocalipse é um livro cíclico. E isso faz toda a diferença na interpretação do livro. Faz toda a diferença. Quantos estão me ouvindo? Tenha toda a sua atenção para cá agora. Não conversa nada com o seu vizinho da esquerda ou direita. Nada. Só para cá. Amém? A forma que a gente lê o livro faz toda a diferença. Por exemplo, o capítulo 20, se você ler o livro do Apocalipse em ordem cronológica, então o 20 vem depois do 19. Então, o 20 vai acontecer logo depois. E eu tenho insistido que nós devamos ler o livro em ordem cíclica. Ele começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba, e isso acontece 7 vezes. 7 vezes. Ele conta o quê? Ele conta a história da salvação. E a história da salvação é a história da crucificação de Jesus. A história da salvação. Tanto é que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Você pode ser honesto o que você quiser ser. Você pode ser íntegro, isso se você conseguisse, né? Porque se você cumprir tudo o que é de bom, sempre há alguma coisa que a gente não cumpre. Isso como crente ou sem ser crente. Por isso que Jesus faz a diferença. E é por isso que lá no Apocalipse vai aparecer os livros e o livro. Os livros, com tudo que os seres humanos, todos eles, em todas as épocas fizeram, e aparece o livro, que é o livro do Cordeiro, o livro da vida. É esse que faz diferença. Você pode ser honesto o que você quiser ser, você pode ser íntegro o que você quiser ser, você pode ser bom o que você quiser ser. Sem Jesus você nada é. Apenas vai ser bem lembrado aqui, vão falar que você foi enforcado por causa do Brasil, que você morreu dando a vida para alguém, e não sei o que, e não sei o que. Mas sem Jesus não há salvação. Amém, irmão? Talvez isso deixe você zangado, e é para deixar mesmo. É para deixar mesmo, o evangelho deixa a gente zangado. O evangelho na íntegra deixa a gente zangado. Por isso, se você ouviu o evangelho genuíno, você fica zangado. Porque o nosso princípio de justiça não concorda com muita coisa. Por isso que quem quer ser o maior vai ser o menor, aquele que perder a sua vida vai encontrar, e aquele que encontrar a vida vai perder. Essas contrariedades enchem a nossa cabeça. E é por isso que eu dependo cada vez mais de Jesus. Amém, irmão? Tudo bem até aqui? Então, o capítulo 20, se você ler em ordem cronológica, ou seja, assim, do começo até o fim, você vai concluir que o capítulo 20 é depois do 19, portanto, o que vai acontecer aqui é depois daquilo. Mas nós vimos que, aí eu provei para vocês, mostrei que tem várias vezes que o mundo acaba. O mundo acaba depois do capítulo 4, o mundo acaba depois do capítulo 8, o mundo acaba depois do capítulo 11, o mundo acaba depois do capítulo 13, haja mundo para acabar, né, irmão? Ana, várias vezes vem buscar a igreja, o povo sobe, Jesus vem, várias vezes aconteceu. Porque é um livro cíclico. Só que cada vez que ele conta, ele acrescenta alguns detalhes para nós. E o detalhe que está faltando agora é o dragão. Amém, irmão? O detalhe que está faltando agora, já deu cabo na besta 1, já deu cabo na besta 2, já deu cabo na Babilônia, já deu cabo nos caras que foram marcados pela besta, mas falta dar cabo agora num dragãozinho aí que apareceu aí. Tem um livro cíclico. É uma história que é a história da salvação. A história da salvação é a história da vinda, morte, crucificação e ressurreição de Jesus e exaltação de Jesus. Essa é a história da salvação.
Aí, dependendo de como você lê, você começa em Gênesis. Se você pensar na promessa, você começa em Gênesis. Lá em Gênesis 3,15 fala que alguém da semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. A serpente ia picar o calcanhar dele, que foi o que a serpente fez, né? A serpente picou o calcanhar de Jesus. Como é que foi isso? Ela pensou que matou Jesus. É um picão ali, uma picadinha ali no calcanhar dele e acabou. Entendeu? E que esse varão pisaria na cabeça da serpente. Então a história de Jesus pode começar em Gênesis também. Pode começar em Deuteronômio 18:18. Levantarei um homem semelhante a mim. Era Jesus. Entendeu? Mas é a história é a história de Jesus. E às vezes essa história ela tem assim resquício lá no Gênesis. Aí, se você quer mais além, se você pegar o livro de 1 Pedro, você vai ler lá que o sangue de Jesus é efetivo antes da fundação do mundo. Dorme com esse barulho. Antes da fundação do mundo. Tá bom? Mas a nossa história é a história da salvação. Amém, queridos? Tudo bem assim? Então, assim, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vimos as 7 igrejas. E ali a gente pode ver claramente a salvação do povo. Do capítulo 4 ao capítulo 7, nós vimos os 7 selos. Os 7 selos. Do capítulo 8 ao capítulo 11, vimos as 7 trombetas. Selo é coisa que não é para ser notado. Trombeta é algo para ser notado. Trombeta, né? Não tem barulho tão horrível como de trombeta. É feio, é horrível, gente. Trombeta não é um instrumento musical. É um instrumento de chamada de atenção. Selo é alguma coisa assim para não ser visto, é para ser encoberto. Aí vimos 7 selos, 7 trombetas. Do capítulo 15 ao 16, vimos as 7 taças. Do 17 ao 19, nós vimos as 7 cenas do julgamento e os banquetes. E agora estamos vendo o 7º ciclo, ou a 7ª vez que essa grande história é contada. Tá bom? A 7ª vez, que é o milênio, o juízo final e 7 instruções, ou 7 visões. Pastor, por que o senhor insiste no número 7? Bom, qualquer pessoa, por mais simples que seja, ao ler o Apocalipse, perceberá que o número 7 é uma constante. Sim ou não? Por exemplo, Deus tem 7 olhos? Não, mas lá no capítulo 1 fala que ele tem 7 olhos. Por que 7 olhos? É apenas um número simbólico, é para dizer que a plenitude, a totalidade, a perfeição da visão de Deus. Amém, irmão? A Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Ué, existe 7 Espíritos de Deus? Não. É só para mostrar que o Espírito de Deus é muito forte, é perfeito. Amém? Então isso nós aprendemos já, né? Então assim, aqui nós estamos no 7º ciclo. O 7º ciclo é o milênio, o juízo final e as 7 visões, ou 7 instruções finais que nós receberemos do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tudo bem? Essa palavra milênio só aparece aqui. Em nenhum outro lugar, porque é difícil teologar sobre ela, é difícil argumentar sobre ela. É muito fácil, fazer teologia em cima de versículos, de vários versículos, um complementando o outro. Mas em cima de um texto é difícil. Não é que é difícil, é mais delicado. Mas dá para a gente conversar. Então é o único lugar que nós temos a palavra milênio. Amém? Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Lembre-se que no capítulo 19 o mundo o quê? Acabou, sim ou não? No capítulo 19 teve 2 banquetes. As bodas do cordeiro. Você pode falar também as bodas do cordeiro. Bodas do cordeiro ou bodas não tem problema. Amém? Um banquete para os cristãos marcados por Deus. Mas nesse mesmo capítulo 19 tem um outro banquete. Mas o banquete, a comida será o povo marcado pela besta, marcado pelo mal. Amém? E aí, você vai participar das bodas do cordeiro, ou você vai ser o banquete para as aves de rapina? Me diga aí. Em que lado você está? Fala para mim, irmão. Está com medo do quê? Você vai participar da festa de Jesus, ou vai ser o banquete
para as aves de rapina? Tem 2 banquetes, nós vimos isso aqui já, 2 banquetes. O povo será comido. O povo, que povo? O povo marcado pelo falso profeta, pela besta, pelo mal. Vai ser comido, devorado. Agora, entenda-se, comido não é sumir, viu? Desaparecer não, viu? Ah, você comeu, beleza, mas comeu, acabou, evacuou e eu me dei bem. Não. É apenas uma força de expressão que você vai se lascar. Você não, né? Nós não, né, irmão? Amém, irmão? Nós não? Nós não, irmão? Então tá bom. Nós não, né? Posso ficar em paz com você aqui? Marcado por Deus? Tudo bem, irmão? E aí, então, acabou o mundo ali, irmão. No capítulo, acabou. Cristo voltou, buscou a igreja, comemos com ele, o povo mau foi comido pelas aves de rapina, acabou. E agora, o 7º ciclo. Então, vamos lá. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão. Que dragão? A antiga serpente. Olha que lindo isso. Isso é maravilhoso a Bíblia, né? Gênesis é o princípio, sim? Apocalipse é o fim, sim? Gênesis fala de uma serpente, sim? Apocalipse fala que a serpente cresceu. Comeu muita gente, né, irmão? É ou não é? Era uma serpentinha, foi comendo gente, comendo gente. E é bom você evangelizar seu pai, hein? É capaz que ele coma seu pai. Coma sua mãe. Não estou jogando praga, não. Fique em paz. É bom você evangelizar seu pai, sua mãe, seus irmãos, porque a serpente está comendo aí, irmão. Eu não posso te garantir que Jesus volta o ano que vem. Não posso te garantir isso. Pode ser que ele volte. Entendeu? O ano que vem. Eu mesmo não acredito que ele volte, não. Tem muita coisa para acontecer ainda. Amém, irmão? Mas a serpente cresceu, né, irmão? É ou não é? A semente comeu pra caramba, né? É ou não é? Então, verso 2: e segurou o dragão. Quem? A antiga serpente. Quem é? O diabo. Ou seja, ninguém fica desinformado, né, irmão? Não tem dúvida, né, querido? Você viu que para você entender Gênesis, você tem que entender Apocalipse? Você viu que o Novo Testamento lança a luz no Antigo? Olha para mim aqui. O Antigo Testamento é um livro de histórias. Os princípios, os caracteres de Deus, que é plural de caráter, viu? Caráter, plural, caracteres. Os caracteres de Deus está no Antigo Testamento, mas em forma de história. Em forma de história. Agora, o Novo Testamento é que vai lançar luz sobre o Antigo Testamento. Ninguém entenderá o Antigo Testamento facilmente sem entender o Novo. Amém? Você viu só como o Novo interpreta o Antigo? Você vê lá uma serpente, e apareceu uma serpente para Adão e Eva, mas ela não fala que é o diabo, ela fala. Em algum momento fala que é o diabo? Não fala. Amém? Então continuemos. O diabo, e dá outro nome, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Tá bom? O dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, e esse anjo com essa corrente grande, prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Olha para mim um minutinho só. É muito importante você gravar na sua cabeça esse finalzinho aqui. Para que não enganasse mais as nações. As nações. Só uma pista só para o futuro, uma pista. Qual era a única nação que poderia ouvir o evangelho no começo de tudo? Quem? Israel. Falei isso aqui domingo, uma pinceladinha, né? Só Israel. E as demais nações? Eram enganados. E hoje? É Israel ainda? Ou é para todas as nações? É para todas as nações ouvir o evangelho? Eu quero que você grave isso, porque aqui está a minha interpretação desse milênio. Tá bom? Por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-os, pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto, por pouco tempo. Por pouco tempo. 4. Eu vi os tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados,
por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra. Tantos quantos aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, e nas mãos, e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. E aí eu paro aqui. Então veja, olhe para mim então. Então nós temos aí a palavra 1000 anos. Milênio. Teologicamente o nome disso é milênio. E aí existe assim algumas interpretações legais. Todas são muito bonitas e muito ponderáveis. Sobre esse milênio. O que é esse milênio? Deixa eu falar para vocês então algumas interpretações, para que você tenha um pouco de informação sobre isso. Agora, não importa, todas as interpretações, todos os pregadores sobre isso, acreditam nesses 1000 anos. E acreditam na ressurreição dos mortos. Na segunda ressurreição, na primeira ressurreição, acredita, isso todo mundo concorda. O que há um pouco assim de questionamento é a ordem disso. Então existe um grupo de pessoas chamado pré-milenista. Diga essa palavra, pré-milenista. Existe um outro grupo de pessoas chamado pós-milenistas. E um outro grupo de pessoas chamado amilenistas. Amém? Pré-milenista, pós-milenista e amilenista. E as interpretações são bacanas, são bonitas e agradáveis. Todas elas. Os pré-milenistas estão divididos em duas partes. Os pré-milenistas históricos são os mais antigos. E acorda aí, irmão Dudu. Fala pra ele aí, Léo. Tá dormindo aí. Acorda, vai lá pra trás, fica de pezinho lá, vai. Quem estiver dormindo, vai lá pra trás, fica lá, vai. Vamos lá. Então, tem o grupo de pré-milenista, são dois. Os pré-milenistas históricos, bem antigo, desde o século II, os pais da igreja já participavam disso. E tem os pré-milenistas dispensacionalistas, que é a grande maioria. Mas eu acho que é a mais esquisitinha. O que é isso? É assim, vou explicar para você. Isso é do século XIX, isso começou. De repente Jesus volta. Sem assim ninguém perceber. Uma volta secreta. Ninguém sabe. Ele de repente vem. Não tem uma volta, na Bíblia não fala de nenhuma vez de uma volta secreta. Foi uma profeta que apareceu na Inglaterra, no século XIX, que começou com isso daí. Jesus vem, ele vem secreto, aí ele vem em duas fases, ele vem e para nas nuvens. Secretamente, ninguém vê, todo olho não verá. Ele vem secretamente, ele para nas nuvens, aí a igreja sobe, sem ninguém ver, que é aquela visão do piloto sumiu, sabe? O motorista sumiu. É essa visão, é a mais esquisitinha, porque não fala, quer dizer, aí vai ter uma terceira vinda, aí Jesus vem uma primeira vez, vem uma segunda vez e vem uma terceira vez. Não tem muita base bíblica. Mas assim, o povo que fala bem dela. Então Jesus vem nas nuvens, secretamente, ninguém sabe, o piloto some, o motorista some, aí aparecem aqueles avisos nos carros, né? Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro pode ficar desgovernado. Aí você se lasca, né? Então se você anda viagem de avião, imagina só o avião, o piloto é crente. Mas essa visão aí eu acho ela muito injusta, né? Porque quem vai matar as pessoas é a besta, não é Jesus, né, irmão? Né? Então assim, é meio complicado. Então assim, Jesus viria secretamente, pararia nos ares, a gente subiria quietinho. Aí ó, eles pegam aquele versículo, né? 2 estará numa cama, né? Lembra lá do Cristo falou? 2 estará numa cama, um será tirado, outro ficará. 2 estará no campo trabalhando, outro ficar. Eles pegam esse versículo para apoiar aquilo. Então, mas essa cor de vir secreto não tem respaldo bíblico. Vem quietinho, o povo sobe, e aí acontece, aí se dá os 7 anos das bodas do cordeiro,
E aqui embaixo acontece o quê? E aqui embaixo? Ah, aqui o pau come. Aqui embaixo o pau come. Crente nominal se lasca. É uma visão dos pré-milenistas que eu não concordo muito com ela, mas é legalzinho. Aqui embaixo o pau come. Entendeu? Aqui embaixo o judeu vai ser perseguido e crente nominal. Crente nominal vai se lascar. Só que tem algumas respostas, algumas perguntas que não tem resposta. Continuará nascendo gente? Como é que essas pessoas serão salvas? Antigamente a pessoa era salva pela fé, agora ela vai ver o povo lá em cima. Então tem algumas perguntas que não dá para responder. Vai ter que mudar o estilo de salvação. Então agora o judeu, enquanto a igreja está lá em cima, nas bodas do Cordeiro, 7 anos, aqui embaixo uma tribulação, e o povo vai ser salvo se aguentar a tribulação. Ou seja, mudou a soterologia, mudou a forma de salvação. Ué, Jesus muda de plano no meio do caminho? Será que Deus vai ser tão louco que ele começa com um plano e ele acaba com outro plano? Será que Deus tem um plano B? Deus nunca teve um plano B, é sempre o plano A. Tem gente que acha assim, essa visão também é a visão do povo assim, que Jesus veio na inocência, aí depois veio o tempo da consciência, aí depois veio o tempo da maturidade, e aí Deus foi tentando, e o povo não era salvo, e foi inventando coisas, e plano A, plano B, plano C, plano D, plano E, e Deus foi tentando. Ué, Deus não sabe fazer as coisas, gente? Deus tem probleminha de cabeça? Deus está com mal de Alzheimer? Mas Deus começaria uma coisa que não daria certo? Deus só tem um plano, meu irmão. Quando você lê Hebreus capítulo 11, o povo lá foi salvo pelo quê? Qual é a palavra-chave de Hebreus 11? Diga para mim, irmão. Fé. Desde o Antigo Testamento, sempre foi fé. Sempre foi fé, nunca mudou. Antes da lei, já existia fé. Amém, meu irmão? Sim ou não? Sempre foi assim. Então existem algumas perguntas para as quais as respostas colocam Deus assim, com doença. Deus está com probleminha, Deus caducou. Deus está com problema. Então, é o pré-milenista dispensacionalista. E aí aquela Bíblia Scofield apoia isso, né? Aquele filme Deixados para Trás, né, apoia isso, mas isso não tem respaldo bíblico. Não tem. Então esses são os pré-milenistas dispensacionalistas. É a grande maioria. Isso começou no século XIX, é a grande maioria. Todo mundo assim, Assembleia de Deus, segue essa visão, usa o Brasil para Cristo, quadrangular, as igrejas pentecostais e neopentecostais seguem essa visão. Só que não tem respaldo bíblico. E essa turma é uma turma assim que não tem muito conhecimento teológico. Não tem muito conhecimento teológico. Existem algumas denominações que são aprofundadas na Bíblia. Tem um conhecimento bíblico tremendo. E que eu não vou dizer aqui para não ser, acho que antiético, né? Não é o caso aqui agora. Entendeu? Aí tem os pré-milenistas históricos. Aí eles cortam essa coisa de encontrar ali nos ares, já vem, já acabou tudo já e pronto. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Esse dispensacionalista é complicado. Aí então tem o pré-milenista histórico. Jesus vem, a gente reina com ele aqui, ele vem, já vem e fica. Essa é mais legal. Ele já vem e já fica, e a gente reina com ele aqui 1000 anos, e vamos para cima, e o povo que está aí vai ver, e então e vai embora. Essa é melhor. Essa é menos ruim do que a outra. Mas ainda você pergunta, como é que serão salvos? Porque eles vão ver o Cristo reinando. Então ninguém vai ser salvo porque creu. Vai ser salvo porque está vendo, Cristo está reinando, Eu vou para esse lado. Quem é bobo aqui? Imagina só, você está aqui, Cristo veio, você não é convertido, e Cristo está reinando aqui, é o rei dos reis aqui. De que lado você fica, se você puder escolher? De que lado você fica? Lógico. Jesus está... É Jesus? Estou lá dentro, acabou. Virei crente, por quê? Eu estou vendo o rei lá, está reinando, Sou bobo agora eu? Sou tonto agora? Cristo está reinando, lá de Jerusalém. Só qual é o problema dessa visão, meu irmão? Eles estão lendo 1000 anos de forma literária. Bom, meu irmão, vamos lá comigo. A gente vem lendo Apocalipse. Apocalipse é um livro quase que 100% simbólico. A gente arruma o símbolo para a besta, o símbolo para o dragão, o símbolo para o 7. Como é que nós chegamos no capítulo 20 agora, meu irmão? E você vai entender 1000 anos como literal. A gente tem que ser coerente, a Bíblia é coerente. Está me entendendo, irmão? Eu não posso ver a Bíblia simbolicamente do começo até o capítulo 19, e no capítulo 20 não é mais simbólico.
Isso é erro de coerência, de coesão, de hermenêutica. O que é hermenêutica? Regra de interpretação de texto. Não posso fazer isso. Amém? E aí tem os pós-milenistas. Os pós-milenistas é legalzinho. Os pós-milenistas é o seguinte: no fim de tudo, Cristo vem. No fim de tudo, Cristo vem e aí começa o milênio. E qual é o problema disso aqui? O problema não é... também começou no século XIX também. E qual é o problema disso aqui então? Dos pós-milenistas? Isso foi muito forte no começo. Porque eles falavam que o mundo vai melhorar muito, a visão pós-milenista. Vai melhorar muito. Vai melhorar demais. Porque o evangelho vai alastrar tudo. Todo mundo vai se converter e o mundo vai ser uma maravilha. Tudo vai ser ótimo, tudo vai ser excelente, todo mundo se convertendo, porque não tem uma filosofia, entre aspas, filosofia, não tem nada melhor do que o evangelho, isso todo mundo concorda. O evangelho é a coisa melhor do mundo, entendeu? Marx bebeu no evangelho, Hitler bebeu no evangelho, todo mundo bebe no evangelho, ninguém fala, mas bebe. Então eu acreditava que o mundo ia melhorar demais. E aí, quando o evangelho mudasse todo mundo, tudo ficasse bom, aí Cristo viria, e aí maravilha. Só que acontece o seguinte: 2 guerras mundiais, crises e mais crises, o hinduísmo está crescendo fortemente, o budismo está crescendo muito, e o islamismo, irmão, olha, o leste da Europa está sendo todo tomado pelos islãos, ou pelos islâmicos. O leste. O que é o leste da Europa? O leste da Europa, gente, é as igrejas do Apocalipse, a Ásia Menor. Aquele Filipenses, Corintos, a Turquia, ali o islamismo está tomando conta. Ou seja, essa visão pós-milenista, hoje ninguém mais ousa falar que pertence a ela, o povo está com medo. Porque acreditava numa melhoria maravilhosa, mas teve 2 guerras, muitas crises estranhas, e para piorar, todo o leste europeu está sendo bombardeado por religiões estranhas. Então hoje vai ser muito raro você achar alguém pós-milenista. Porque a visão pós-milenista tem que melhorar, o evangelho tem que chegar lá e melhorar tudo. E quando tudo fica bem, tudo paz, segurança, aí Cristo vem. Aí Paulo vai dizer isso, né? Quando disseram a paz e segurança, Cristo vem. Amém, meu irmão? E tem a visão amilenista, eu sou mais simpático a ela. Eu não sei, eu não posso falar pra você, é isso, não é isso. Eu não vim aqui para dizer o que é o que não é. Você fica em paz sobre isso. Eu sou mais simpático a ela. Eu não estou mais simpático porque ela é meio calvinista e eu tenho um pé atrás com o calvinismo. Mas pastor, não sei o que é calvinista. Então, lê lá, pesquisa lá. Depois você vê isso aí. Não vou falar agora não. Amém? Então assim, a visão amilenista, ela não é... Às vezes a palavra amilenista ou amilenismo quer dizer não milênio. Mas não é isso que quer dizer. A palavra amilenista literalmente significaria isso. Mas não é isso. Por quê, irmãos? O que é amilenismo? O amilenismo é o seguinte, baseado naquele texto de Mateus, de Lucas, de João capítulo 12, ela está fundamentada no seguinte, em que o diabo já foi preso. Quando? Na morte e ressurreição de Jesus. E aí a visão não é literária, o número é simbólico. Bom, pastor, se o diabo foi preso, nós já estamos há 2000 anos aqui, pastor. Você não sabe contar não, pastor? Você não sabe contar não, pastor? Por isso que não é literário, é simbólico. 1000 anos, se você pega os Salmos, o que ele diz? Para Deus, um dia é como? E 1000 anos é como? Um dia. Então você vai, agora vem cá, literalmente 1000 anos é igual a um dia? Não é. Um dia é igual a 1000 anos? Não é. Então você tem que entender que isso é uma intenção. É um significado intencional. Quer dizer, é um tempo grande. É um tempo potencial. Por quê? E por que 1000 anos que o diabo vai ser preso? O número do mal, o número do diabo é o número 10. 10 é o número do mal no Apocalipse. Né? A berra de 10 cabeças, não sei o que, de 10 chifres, e 10 não sei o que, 10 diademas, é o número do mal.
E por que 1000 anos? Porque 1000 anos é 10 elevado à potência 10. Ou seja, o diabo vai ser preso por aquilo que em potencial o domina, o controla. Então é um número simbólico. Você pensa que você pode? Você não pode. Você não consegue. Então essa visão, ela é mais tranquila. Por quê? Por quê? Vamos ler alguns textos aqui. Dá tempo de ler um texto ou dois? Vamos ler aqui um texto ou dois aqui. E você vai começar a entender. Primeiramente, de cor, sem você abrir a Bíblia. Primeiramente, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Todo poder foi me dado nos céus e portanto, ide. Não é isso? Fazei discípulos de todas as nações. Amém, irmãos? De todas as nações. O que eu falei agora anteriormente. Esse texto aqui, olha. Esse texto de Mateus 10, versículo 6, precisa abrir, marca na sua agenda aí. Olha o que Jesus disse: mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá pregar a outro lugar, não vá aos samaritanos, não vá aos gentios, pregue as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Enquanto Cristo estava aqui, só era para pregar numa nação. Que nação que era? Israel. O outro texto é Mateus 15, verso 24, fala assim: e ele respondendo disse, Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse dragão aqui, você viu aqui no versículo de número 3, você viu aqui, olha só, lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganassem as nações. Até Cristo morrer, o diabo tinha ação a todas as nações. Cristo foi enviado a pregar, os discípulos foram enviados a pregar só em Israel. Quando Cristo morreu, ressuscitou, porque Mateus 28, Cristo morreu e ressuscitou, sim ou não? Mateus 28, Cristo ressuscitou. Está pronto a subir. Aí ele fala: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então, quando será que esse diabo foi preso? É bem interessante isso. Ele foi preso na crucificação. Na crucificação de Jesus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por exemplo, em Lucas capítulo 10. Deixa marcado aí onde você está e vai para Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Por isso que eu falei que a gente tem que ficar um pouco mais de tempo aqui. Lucas capítulo 10. Versículo de número 17. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Acharam? Lucas 10, 17. É um regresso dos 70. Jesus enviou os discípulos para pregar e eles voltaram. Amém? Está aqui? Estão me ouvindo ainda ou não? 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem ao teu nome. Mas ele disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará em dano. O que é isso aqui? Olha para cá, irmãos. Isso aqui é um início, é um começo, um aperitivo do que aconteceria na morte e ressurreição de Jesus. Isso aqui é um aperitivo do que aconteceria na morte e ressurreição de Jesus. Então, lá no texto que eu li: não vá às ovelhas perdidas de Israel. Não vá. Só vá às ovelhas perdidas de Israel. Não vá aos gentios, não vá aos gregos, não vá às outras nações. Por quê, gente? Ele teve autoridade sobre as nações quando foi crucificado. Aí Jesus, ele pegou toda a autoridade nos céus, que ele já tinha, e na terra. Aí ele disse: então vocês agora vão e pregue a todas as nações.
Tanto é que lá em Mateus 24 está escrito assim, olha, quando esse evangelho for anunciado a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Quando todas as nações ouvirem o evangelho, todas as etnias ouvirem o evangelho, é-me dado todo o poder. E aqui, um aperitivo, só um tira-gosto, depois de pregar para os judeus, para os israelitas, ele diz, eu via, que é um passado incompleto, imperfeito, eu via Satanás caindo. E tem aquele texto do valente também, que a gente comenta, a gente lê na próxima vez aqui, mas vamos falar aqui já. O do valente, ele fala que para alguém pegar os bens do valente, temos que entrar na casa dele, temos que amarrar o valente, prender o valente, então tomar os bens. Antigamente, qual era o valente? A serpente. Ela dominava todas as nações. Quando Jesus morre, na verdade, ele amarra o valente. Ele prende o valente. E não há lugar aonde o evangelho não possa chegar. Então assim, para esse começo de conversa, agora você volta para o Apocalipse. Então lá, então o milênio é algo real, porém é um grande período de tempo. Então essa visão é interessante, é bem possível que nós estejamos no milênio, porque o evangelho domina tudo. As pessoas têm medo do evangélico, elas têm medo, todo mundo persegue a gente, e a gente vai ampliando as estacas, ampliando os lugares. Capítulo 20 de Apocalipse então. Então lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Aí a gente tem que voltar para aquela outra palavra que nós falamos aqui, um tempo, metade de tempos. Amém, irmãos? 1260 dias, 3 dias e meio, 3 anos e meio, um período longo de pregação do evangelho, que nós falamos aqui, depois um período curto, em que o dragão será solto, por um pouco de tempo. Pastor, mas isso não é muito pessimismo? Não, isso é muito otimismo. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. Você tem todo o poder em Jesus. Você tem toda a habilidade em Jesus. Amém, irmãos? Antigamente as pessoas não tinham noção do que era. Hoje, até se briga com o evangélico. Nós estamos dominando tudo. Agora veja, o inimigo, ele vai sendo solto gradativamente. Por isso é tempo de você acordar, adolescente. Porque o alvo do dragão não são os velhinhos aqui. O alvo do dragão não sou eu. É vocês mais novos. Por isso seria bom que vocês se declinassem na palavra, que buscassem o Senhor, porque coisas feias estão por vir. Mas por enquanto todo o poder foi dado a Jesus, e Jesus disse, vá e pise na cabeça da serpente, vá, pise no inimigo, vá, faça chegar esse evangelho, vá a todas as nações, pregue esse evangelho. Amém, irmão? Pastor, e o arrebatamento? Está tudo bem com o arrebatamento, nós seremos arrebatados, pode ficar em paz, mas eu não acredito em que avião será desgovernado, não. Pode ficar tranquilo, nós seremos arrebatados, viveremos para sempre com o Senhor. Se você ler a partir do versículo 7 aqui, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui já. Então, eu quero falar bem mais sobre esse milênio aqui, porque vai nos incentivar, vai nos motivar a andar em santidade. Essa interpretação faz a gente andar mais santo. Não tem segredo. Quando Cristo fala lá da vinda dele, ele fala sobre a figueira. Quando ele acaba de falar sobre a grande tribulação, as bestas, o dragão, a vinda de Jesus, ele fala assim, vede a figueira. Quando ela está para dar fruto. Irmão, é possível a figueira dar fruto sem você ver? Assim, na sua casa, por exemplo? Vamos supor que você tem em casa um pé de manga. É possível ela dar manga sem você ver? É
possível? É possível, irmão? Só se você não conhece mangueira. Porque a manga, quando dá, carrega até o galho cair, dobrar. O que Jesus quer dizer com aquilo lá, com a figueira? É que todos verão. Ele falou: fique atento à figueira, quando os seus frutos estão para aparecer. Não tem quem não saiba. Na verdade, a gente até fica esperando. Porque a figueira é uma árvore comum em Israel, nos dias de Jesus, muito comum. As pessoas ficavam esperando por aquilo. E quando dava, não tinha como você falar assim: deu fruto ontem, não vi. Não tem isso, não tem segredo. Então essa visão nos faz andar mais próximo de Jesus, mais próximo da cruz, depender da presença de Deus, andar cheio do Espírito Santo. Amém? E eu quero ampliá-la mais na quarta-feira que vem. Pretendo ampliá-la mais. Agora lembre-se, você não tem desculpa. Todo o poder foi dado ao nosso Senhor. Ele disse para você e para mim: portanto, ide. Vá. Todo o poder, não tem mais que ter medo. Como eu ouvi um cara falar: se amanhã pela manhã você acordar, Jesus está com você. Se você não acordar, você estará com Ele. A nossa vida está resolvida, irmão. Pelo menos os salvos. A vida do cristão verdadeiro está resolvida ou não está? Será que não está a sua não, irmão? Então você não é cristão verdadeiro. A vida de um cristão verdadeiro já está resolvido. Se eu não acordar amanhã, Jesus está comigo. Se eu não acordar, eu estou com Ele. Ponto. Pastor, eu quero acordar. Beleza, pode querer acordar, fique em paz. Tenha medo de morrer, não. Ele vai estar com você, amém, irmão? Porque você é um servo de Deus, sim ou não? Então vá e prega o evangelho. E para de fazer aí, panelinha com os religiosos. Para de fazer casinha com o religioso. Abre essa boca, profeta, e solte a língua. Fica vendo cristão picareta aí e tem comunhão com ele? Acorda, irmão. Nós estamos vendo aqui Atos dos Apóstolos aqui, sexta-feira, e uma coisa muito séria ali é que quando fala de apóstolos e profetas, vem sempre nessa ordem: apóstolos e profetas. Ou seja, profetas é depois de apóstolos. Então não é o Isaías, somos nós. A geração profética somos nós. Teve a geração apostólica? Teve, foi muito bem. Agora estamos na geração profética, apóstolos e profetas, edificado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Não é do Isaías, porque se fosse Isaías era dos profetas e dos apóstolos. A ordem é apóstolos e profetas. E Jesus não ia brigar com isso. O apóstolo Paulo não ia brigar com isso. Ele nunca ia colocar apóstolo na frente de profeta, se não fosse a real. Então, meu irmão, você precisa profetizar. Se você não quer ir às nações, lá na sua empresa, na sua escola, aquele crente meia boca que tem lá, aquele cristão meia boca, que não serve a Deus de verdade. E se você aqui é um meia boca também, tem que converter, meu irmão. Porque se você é meia boca, você está marcado pela besta. Se você é meia boca, você carrega o símbolo da besta. O 6666 não é visível, mas está em você. Então não brinquemos com isso. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Todo o poder está na mão dele. Por que você está com medo? Por que você está de braços cruzados? Ide e pregai o evangelho. Anunciar o evangelho. Não, eu vou pensar na minha vida. Então você é da besta. Não, eu vou casar, eu vou comprar carro, eu vou comprar casa. Então você é da besta. Porque o Apocalipse nos incentiva a ganhar almas. Eu gosto do Apocalipse. Qualquer visão, qualquer interpretação aqui, se você é pré-milenista, pós-milenista, amilenista, não interessa. Todas elas incentivam a ganhar almas. Uma mais do que a outra, mas todas elas incentivam. Apocalipse, meu irmão, é ganhar almas. É evangelizar o mundo. Antes não podia. Depois que Cristo morreu, pode. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Ele abriu os selos. Está tudo aberto. As trombetas estão sendo tocadas, e sempre tocadas.
A questão é que nós lemos literalmente. Aí, ó, a primeira trombeta foi em 1940, a segunda trombeta foi em 1000, e não sei o quê. Quem, mano, é isso? As trombetas sempre são tocadas. São alertas para nós. São alertas. Então, irmãos, despertemos. Que cristão é você? Que servo de Deus somos nós? Pastor, mas peraí, pastor, pega leve. Eu não posso casar? Pode. Pode. Não sendo comigo, tá bom. Pode casar, meu irmão. Agora, não esqueça que a sua prioridade é Deus. Pastor, mas eu não posso comprar um carro? Até 3, irmão. Até 3, se quiser me dar mais um, pode me dar também. Tem problema, meu irmão. Agora, carro não é a sua prioridade. Eu vou me formar, eu vou ser um veterinário. Vai ser, meu irmão. Só não vai evangelizar cachorro. Prega o evangelho. Você pode tudo, meu irmão. Desde que você tenha isso bem claro. Eu sou servo de Cristo. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu posso tudo desde que eu tenha essa visão muito clara. Eu sou servo de Cristo. Portanto, ide e pregai o evangelho a todas as nações. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos, abra o seu coração. Aleluias. Ô Paizinho amado. Ô Paizinho querido. Eis-nos aqui, Senhor. As trombetas estão tocando o tempo todo. Os selos foram abertos, nós sabemos sobre